Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maiuli Cristimelo, professora de língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma aula. E o nosso tema de hoje é sujeito e predicado, seus diferentes tipos e empregos gramaticais. Toda essa aula, pessoal, foi realizada a partir da metodologia ativa de aprendizagem baseada em resolução de problemas. O objetivo de conhecimento é morfossintaxe e os objetivos dessa aula são entender o que é o sujeito e predicado, identificá-los nas orações e quais são suas funções gramaticais. Antes de entrarmos nesse tema, desses dois termos que são fundamentais na formação da oração, eu quero deixar bem claro o que é frase e o que é oração. A frase ela é composta de uma ou duas palavras e ela já tem seu sentido completo, tá? Já a oração, ela necessariamente, ela precisa ter um verbo ou locução verbal na oração. Então, vamos lá? O que é o sujeito? O sujeito é algo ou alguém. Já o predicado, ele faz referência ao sujeito. Então, um corresponde ao outro. O sujeito, ele sofre a ação e o predicado, ele corresponde, ele conta qual ação foi essa. Os sujeitos, eles podem aparecer de várias formas e nós vamos conhecê-los durante toda essa aula. O primeiro é o sujeito simples. O sujeito simples, ele é formado apenas por um núcleo, ou seja, um termo principal. Vamos analisar essa oração. A menina gosta de ler poesia. Onde está o sujeito? A menina, fica bem claro. E aqui nós temos o nosso verbo, que também é o núcleo da oração, tá? Que é o gosta, e o de ler poesia. Agora, pergunto a vocês, por que o gosta é o núcleo desse sujeito? Se nós lermos a frase, a menina de ler poesia, está certo? Não, né? Falta algo. Então, aqui, ó, o gosta, pessoal, ele está ligando a menina gosta de ler poesia. Então, nós temos o núcleo, ou seja, para identificarmos qual é o núcleo, ele é aquela palavra, aquele termo que sem ele a oração perde o sentido. A menina de ler poesia. A menina de ler poesia o quê? Né? Ela gosta de ler poesia. Então, nós achamos o nosso núcleo. Agora, vamos para o segundo tipo de sujeito, que é o sujeito composto. Quando nós pensamos na palavra composto, o que nos remete, o que nos vem à mente é algo a mais, certo? Então, o sujeito composto ele é formado por dois ou mais núcleos, tá? Vamos ler a seguinte oração. Bernardo e Maria gostam de estudar. Fica bem claro onde está o sujeito aqui, certo? E nós temos dois, Bernardo e Maria. Aqui, como no segundo caso, nós temos o gostam, né, que é o verbo gostar, como núcleo desse sujeito, e o de estudar o predicado. Como o caso passado, né, se nós lermos Bernardo e Maria de estudar, tá certo? Não, falta algo. E falta o quê? O núcleo, que é o gostam. Então, a gente caracterizou do que eles gostam. Bernardo e Maria gostam de estudar. O terceiro tipo de sujeito que nós veremos nessa aula é o sujeito elíptico ou oculto. Nele, há uma omissão de algum elemento linguístico ou o sujeito está implícito no verbo. Percebemos também que nesse tipo de sujeito, ele pode estar ali em terceira pessoa, né? Vejamos a oração. Trabalhamos com construção. Quem trabalha? Nós, certo? Então, está implícito no verbo onde está o sujeito, que é o trabalhamos. E aqui nós temos o predicado com construção. E fechamos esse sujeito elíptico ou oculto. Agora, vamos analisar a tirinha? Não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Então, aqui nós temos nessa tirinha também o quê? Uma crítica, certo? Agora, vamos analisar aqui esse segundo quadro, tá, pessoal? Esse lixo enfeia a rua. Aonde está o sujeito? Lá no começo da aula, o que eu falei para vocês? Que o sujeito é algo ou alguém, né? Então, nós temos uma pessoa aqui? Não está aparecendo, né? Então, o lixo aqui ele faz o papel de sujeito e enfeia a rua, nós temos aqui a caracterização do sujeito, que chamamos de predicado.
Então, lembrando que o sujeito aparece como algo, né? Ou alguém. O próximo tipo de sujeito, pessoal, é o sujeito indeterminado, que ele é aquele que não se nomeia por não querer ou por não saber fazê-lo, pessoal. Ó, vamos analisar a seguinte oração. Dizem que eles vão bem. Quem que vai bem? Né? Quem diz? Quem vai bem? Então, nós não sabemos dizer. Então, esse tipo de sujeito, quando aparece dessa maneira, nós chamamos ele de indeterminado, por nós não conseguirmos saber quem é o sujeito. A gente sabe que a oração, né, tem ali o verbo dizer, né, que faz o papel também de sujeito, e que eles vão bem o predicado, mas também não sabemos quem que vai bem. Então, quando tiver esse tipo de oração, o tipo de sujeito que se encontra nela é indeterminado. Pessoal, o próximo tipo de sujeito que nós veremos nessa aula é o sujeito inexistente. Então, temos orações que não existe o sujeito e a frase, né, a oração vai continuar correta, porque ela vai ter o verbo, que é a exigência desse tipo de oração. Então, o sujeito inexistente, ele não existe dentro da oração. Vamos observar essa oração. Choveu ontem. Tem sujeito nela? Não. Está correto? Está, porque nós temos aqui o verbo, né, que caracteriza essa oração. Então, o choveu, verbo, e ontem o predicado, porque quando choveu? Ontem. Vamos imaginar outro exemplo. Faz calor hoje, está frio. Cadê o sujeito dessas orações? Não existe, tá? Então, esse tipo de oração que envolve ali tempo, clima, algumas expressões, tá? Elas não necessariamente precisam do sujeito. Nós chamamos essas orações, né, de oração com sujeito inexistente. Pessoal, antes, né, de entrarmos nessa parte prática ali, que é a do Kahoot, eu quero recapitular com vocês todos os tipos de sujeito que nós vimos na aula. Lá no início, nós percebemos, né, e aprendemos que a oração ela é formada do quê? Com verbos, né? Ou com uma locução verbal, é o que caracteriza essa oração. O sujeito, ele é algo ou alguém, e o predicado, ele vai caracterizar esse sujeito. Um corresponde ao outro, certo? Nós temos também o sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico ou oculto, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, tá, pessoal? Então, agora eu quero lançar um desafio para vocês. Aqui nesse link aqui, nós temos um joguinho ali para vocês testarem os seus conhecimentos, tá? Só clicar no link, ele vai direcionar vocês para o Kahoot e é só clicar no play, ok? Muito obrigada pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido comigo. Até mais!